Eu tinha correia, eu tirei. É, porque era do meu ex-marido. Então, Gustavo Correia, ele é cirurgião dentista, mas é um dos nomes de destaque no cenário em Divinópolis e região e outros no Brasil, vamos falar assim, em harmonização orofacial. O que é isso? Eu vi um vídeo aqui, gente, que eu falei, não pode. Não é possível. De uma senhora bem enrugada, mas muito enrugada. Muito. De repente, essa mulher virou uma Miss. Falei, como que ele fez isso? Então, ele se diferencia por ter desenvolvido uma visão educacional e clínica própria. Então, uma visão educacional e clínica própria, ou seja, ele criou em cima de tudo que ele aprendeu, desenvolveu ali uma forma diferenciada que ele vai explicar para nós daqui a pouquinho. Boa tarde, doutor Gustavo Correia. Boa tarde, Dilene. Boa tarde aos ouvintes. Estou muito satisfeito de estar aqui para poder trazer algumas informações, explicar algumas coisas aqui, tanto para vocês quanto para os ouvintes, porque hoje em dia tem um conhecimento assim, de harmonização que às vezes as pessoas confundem, né? Tem um pouco de medo, de receio de algumas coisas, mas tem formas ali de conduzir ali diferente. Qual que é o seu Instagram? Se você tiver alguém que estiver te ouvindo, se você quiser passar seu Instagram, essa pessoa vai lá no seu Instagram. Como é que é? Boa tarde, doutor Gustavo. Eu ia sugerir para ele já passar o Instagram dele, para a pessoa ir vendo o trabalho dele enquanto ele explica o que é. Vai ficar mais interessante. É só passar o Instagram dele. Ele vai estar ao vivo? Não, é só passar o Instagram dele, o arroba. O meu Instagram é @dr.gustavocorreia. Correia é 2 R sem o I. Correia. Isso. Correia. Depois vocês olha aí, dá uma olhada que tá bem @ doutor.gustavocorreia. Isso? Doutor DR, tá, gente? Isso, DR. Então, vamos lá. Formação acadêmica e especialização, graduação cirurgião dentista, especialização em harmonização orofacial. O que você desenvolveu em relação a esse trabalho de harmonização orofacial? Que aqui está falando que você se diferencia por ter desenvolvido uma visão educacional e clínica próprias. Isso. O que acontece, Odilene? Hoje, né, eu fiz a minha especialização, comecei a atuar, a atender as pacientes, como normalmente todo mundo do mercado faz. Uhum. E aí eu fui vendo que era possível a gente entregar um resultado diferente, um resultado ainda melhor para as pacientes, sabe? Comecei a associar tanto a minha experiência clínica, tudo que eu já construí, que eu já estudei, a minha atuação ali nas minhas pacientes. E aí eu comecei a abordar algumas pacientes de uma forma diferente, tá? E aí eu fui vendo que eu estava conseguindo entregar algo melhor para elas, algo que desse um resultado diferente e ainda durasse ali um pouco mais. Essas pacientes, ou os pacientes, eles te procuravam para a harmonização orofacial ou te procuravam para tratamento dentário? Isso, então. Eu comecei ali nos primeiros 2 anos, eu atuei na parte clínica, odontológica. Uhum. E aí, né, durante esse período, eu fiz a minha especialização, regulada pelo CFO, fiz minha especialização em harmonização e hoje, atualmente, eu atuo exclusivamente com a parte de harmonização facial. Ah, tá. 100% a parte Essa é a sua área facial. Agora. Isso, eu fico focado nessa parte. Porque a questão que é tudo interligado. Quando a gente fala na parte odontológica, o rosto em si, ele tem uma influência muito grande. Com certeza. Então, a gente, dentro da graduação, a gente estuda muito essa parte facial. Então, tem muita relação, tanto nessa base da graduação, e aí a gente trazendo para essa parte estética, sabe? E aí eu fui elaborando, construindo ali, atuando nas minhas pacientes de uma forma diferente. E aí eu vi que eu tinha uma metodologia de trabalho, sabe? Às vezes as pessoas acham que algum produto, alguma técnica ali é diferente. Método Estese? Isso. Aí eu coloquei o nome como método Estese, que é uma metodologia de trabalho. É a forma como eu conduzo as coisas dentro do consultório e direciono a minha paciente, faço os meus tratamentos. Método Estese foi você que criou. Isso. Patenteou. Isso, tá a caminho para poder ser patenteado. Cuidado, depois alguém pega, viu? Já tá no caminho para a gente poder patentear. Então você criou o método Estese, que é isso então. Você
é diferente. Isso, como é que funciona? Hoje, no mercado, quando a gente fala em tratamento estético, harmonização, os profissionais, em geral, ficam muito presos em tratamentos muito pontuais, isolados e Sim. uma coisa muito desconexa. E quando a gente fala de envelhecimento, a gente sabe que ele é multifatorial, ele é mais complexo, ele acontece em várias camadas do rosto, ali, da pele do paciente. Entendendo isso, eu bolei ali, construí essa metodologia de trabalho, onde eu tenho 3 pilares principais, tá? Que é um tratamento, primeiro, né, um tratamento integral, onde eu vou tratar essa minha paciente em todas as camadas. Então, a gente gerencia o envelhecimento em todas as camadas do rosto da paciente. Que aí a gente consegue atuar no envelhecimento em todas, certo? Não fica algo muito pontual, isolado. Segundo, que é um tratamento personalizado, onde eu entendo até a rotina da paciente, para poder criar algo que vai entrar dentro da rotina dela, junto com os tratamentos focados dentro da necessidade que ela está me procurando. Então, a gente faz algo totalmente personalizado em todos os sentidos. E o terceiro é que eu entendi que não adianta nada, às vezes, o paciente ir no consultório, quando a gente está falando em busca de um tratamento e um resultado diferente, uma vez no ano, uma vez a cada 6 meses, e fazer coisas muito picadas e isoladas. Então, dentro do método estése, a gente tem uma... Eu faço picado isolado. Que aí acaba que o paciente... Aliás, geralmente... Desculpa te cortar. Tranquilo. Acho que a única coisa que eu faço é botox na testa. Isso. Aí, olha pra você ver, o seu exemplo é bem legal. Porque aí a gente faz o seguinte, a toxina, ela vai fazer o tratamento e o gerenciamento desse envelhecimento em uma única camada. Uhum. Todas as outras estão envelhecendo da forma normal. Não, e muito rápido. Sem nenhum tipo de abordagem. Aí acaba que o paciente faz ali 5, 6 anos de botox e fala, poxa, mas não era preventivo, mas... tá aparecendo ruga, tem outras coisas. Inclusive já tá aparecendo. Isso, porque a gente tem outras camadas ali pra gente poder tratar. Entende? E aí o outro é um tratamento contínuo, onde a gente fica um tempo ali no consultório tratando, tanto dentro do consultório quanto em casa. O paciente ele recebe um home care, ou seja, produtos para ele poder usar em casa, produtos que vão, obviamente, de acordo com o tratamento dele. Ai, que bacana. Os nomes de destaque no cenário da harmonização orofacial no Brasil, que é a harmonização. Todo mundo já viu artistas aí que fizeram harmonização. Não, mas mudou demais. Não, mas está com outra cara. E aí tem muita gente desfazendo a harmonização facial. Nós estamos falando aqui de harmonização orofacial, que ele vai explicar para a gente. Doutor Gustavo, vamos lá, você defende muito a naturalidade. Você criou o método estése, defende a naturalidade, porque uma vez eu fui me maquiar para ir numa festa, na hora que eu olhei no espelho, eu levei um choque. Eu falei, não, eu não vou assim, eu não sou eu, nem eu estou me conhecendo. Eles me maquiaram de um jeito que nem eu me conheci. Falei, não, fui lá e tirei quase tudo. Então... eu vou te chamar de você porque você é muito novinho. Eu velha perto de um novinho, chamando um novinho de senhor. Eu não preciso ter essa formalidade. Então, você defende muito a naturalidade. Como explicar para o paciente que às vezes menos é mais? Porque às vezes o paciente quer uma coisa que você está enxergando que não vai ser bacana. Então, muitas pessoas têm medo de ficar com o rosto artificial. Então, com o seu método estése, ele garante essa harmonia e que ela seja preservada sem perder a identidade do paciente. Isso. Dilene, então, eu sempre explico que o primeiro passo para a gente buscar um resultado com naturalidade é na consulta, aonde a gente vai ter um alinhamento e eu vou entender o que o paciente está querendo. Então, a partir disso, que a gente começa a construir ali o projeto facial, o tratamento do paciente em si. Então, esse é o primeiro passo. E aí, dentro, né, do método estése, quando a gente vai fazer ali algum tratamento, por exemplo, para estruturar o rosto, para fazer uma harmonização, a gente tem uma análise facial. O que seria isso? Todo rosto, ele tem as suas proporções e as suas medidas. Então, a gente consegue individualizar isso e, através dessas medidas, personalizar o resultado, deixar algo mais autêntico. Então, cada pessoa tem ali a sua proporção e a sua medida, então a gente faz esses traçados, faz esses estudos. Você faz um desenho. Isso, a partir de uma foto do paciente, a gente consegue dividir e pegar as proporções desse rosto e fazer um planejamento para quê? Para que quando a gente faça o tratamento, as medidas fiquem dentro do que é proporcional para aquele rosto. Entendi. Então acaba que não tem como a gente fugir de uma naturalidade, porque a gente está dentro da proporção daquele rosto específico.
Não é algo que, por exemplo, a sua proporção é a mesma que a minha, a mesma Claro. que de alguma parente. Então, é individual de cada rosto. Então, a gente precisa também personalizar isso e fazer essa individualização para ter essa construção desse resultado. Preenchimento. Isso, a gente principalmente quando a gente vai fazer algum tipo de preenchimento para estruturar o rosto, precisa fazer esse estudo. Para que a gente, na hora do procedimento, a gente mantenha tudo dentro da proporção daquele rosto específico. Sabe? Eu, por exemplo, o que mais pega pra mim atualmente é bigode chinês, porque pra mim eu já tô com a China na minha cara. Não é bigode chinês, aqui já é todos os chineses de bigode. Isso, não, então... É fácil tirar isso? Isso, o que acontece? O bigode chinês... Sem ficar com a cara inchada? Ele é uma coisa que incomoda a maioria das pessoas. Sim. O que eu explico sempre para todas as pacientes? O bigode chinês ele é somente uma consequência. A causa, ela é multifatorial. Então, a gente tem alterações nesse rosto que vão fazer um deslocamento desse tecido. Esse tecido muda de lugar para ir vir marcar o bigode chinês. Então, sempre quando a gente tem ali um bigode chinês mais marcado, a gente tem que fazer essa análise, esse estudo, para entender se falta estrutura nesse rosto. Para a gente estruturar, colocar tudo ali no seu devido lugar, devolver algum volume aonde precisa ser devolvido para estruturar esse rosto, para que a gente melhore esse bigode chinês. Não adianta nada, às vezes, a gente ficar preenchendo a região do bigode chinês. Que não é o melhor caminho. Entendi. Seria, por exemplo, às vezes é a maçã que está precisando de... Isso, essa região lateral do rosto. Entendi. A gente entra na parte do contorno ali atrás, que o pessoal, comumente o pessoal chama de maxila, mas é a mandíbula aqui atrás. Na região aqui perto da sobrancelha, às vezes dá um fundinho ali, que também é uma região de sustentação dessa face. A gente precisa analisar flacidez, às vezes a pessoa tem que estar com a pele muito flácida, então a gente tem que fazer um estudo para analisar se a gente precisa fazer um estímulo ali naquela região para deixar aquela pele mais firme. Então, a gente precisa realmente sentar com o paciente nessa primeira consulta e montar ali um plano, montar ali um projeto facial para que realmente, no final, fique algo natural, algo autêntico e a pessoa se olhe e se veja, e se reconheça ali, sabe? Então, o método Estési faz isso? Isso. Dentro do método Estési tem essa análise facial que eu faço dentro dos pacientes. E é muito caro? Claro que você não vai falar o preço, porque cada um cada um, eu sei. O investimento, eu sempre explico para todas as pacientes, o investimento, ele vai depender, ele está totalmente ligado à necessidade da paciente e o nível de resultado que ela quer ter. Mas eu sempre explico que o mais importante é a gente se cuidar e dar os primeiros passos. Então é possível a gente, às vezes, isolar algumas coisas no sentido de, Gustavo, a minha testa é a região que mais me incomoda. Então, poxa, então a gente consegue sentar, montar ali algo para testa específico. Então a gente começa, às vezes, tratando esse rosto setorizado. Não precisa, às vezes, começar o rosto inteiro de uma vez. Gustavo, a área dos olhos me incomoda demais. Beleza, então a gente consegue chegar e começar a tratar essa área dos olhos primeiro. Depois a gente consegue ir evoluindo para as outras áreas do rosto, caso a paciente fale, não, vou começar mais devagar. E aí depois a gente vai evoluindo para as outras regiões do que fazer. Eu acho muito bacana seu trabalho, porque você é um cirurgião plástico. Mas não é cirurgião plástico. Gente, a parte dessa porque cirurgião aquilo dentista, que eu vi, desculpa te cortar, aquilo que eu vi no vídeo, uma senhora toda enrugada, de repente a mulher virou uma miss. Eu falei, gente, como é que ele fez isso? Ali é porque incrível. A gente pega ali a paciente e é aquilo que eu te expliquei antes, a gente vai tratando em várias camadas. E aí, uma das etapas principais, quando a gente fala, naquele processo, na questão da Ficou pele, mais bonito que cirurgia plástica, porque não está repuxado. Isso, eu tenho um foco muito grande na parte de pele. É aquilo que a gente conversou aqui antes, eu tenho pacientes que chegam para mim e falam assim, Gustavo, eu não quero fazer botox nem preenchimento. Então a gente foca num tratamento de pele. Então a gente vai manter essa pele muito saudável. Então pensa comigo assim, às vezes você pega uma jovem ali de 25, 26 anos que ainda não tem nenhum tipo de ruga. Por quê? Aquela pele está muito bem saudável, ela está bem hidratada, com uma qualidade bacana. Então se a gente consegue trazer uma qualidade dessa para uma paciente 40 mais, 50 mais, a lógica ali é basicamente a mesma. Entendeu? Entendi. Então o foco a gente consegue focar. Eu tenho muitas pacientes que o foco principal é pele. Então você não só faz esses procedimentos de harmonização orofacial, como também você passa medicamentos? Isso, a gente faz o tratamento de pele, por exemplo.
né, dentro ali do acompanhamento, eu monto ali uma rotina de cuidado para essa paciente. E aí, essa paciente continua esses cuidados em casa. Eu faço um manipulado, né, mediante ali a necessidade da paciente. Então, a paciente quer XYZ. Então, eu vou montar o cuidado dela em casa, os cremes dela, com base no que ela está buscando. Manipulado. Então, é algo personalizado para ela. Manipulado. Isso, eu faço Entendi. manipulado. Nossa, você falou... Nossa, a gente tem que comprar um remédio. Agora que eu lembrei, manipulado. Então, peraí, nós vamos parar um pouquinho que a gente volta para o último bloco. Tá o nosso programa com o Dr. Gustavo Correia. Ele vamos lá. Onde é que está sua parte aqui? Ele faz... Não é cirurgia, é procedimento, tá? Harmonização orofacial. Ele é um dos destaques no cenário da harmonização orofacial no Brasil. Eu estou achando muito bacana o trabalho dele, o que ele faz, porque ele tenta preservar ao máximo o rosto da pessoa do jeito que é. Porque tem gente que faz harmonização e a gente vê na televisão, a gente vê nas notícias dos artistas, fala, não, mas mudou demais. E ele trabalha exatamente com um método criado por ele mesmo para que esse tipo de coisa não aconteça. Inclusive, muitos homens já estão buscando harmonização também. Como é que é? Você atende homens? Os homens estão procurando harmonização orofacial? Sim, Dirlene, eu falo que eu atendo todo tipo de público, seja homem, seja mulher, igual. 72, 75, não tem um limite de idade, não tem nada, mas os homens, eles estão, né, tendo um pouco mais de consciência para isso, né? Não estão, às vezes, estão querendo ficar mais bonito. Isso, estão querendo ficar mais bonito. Tá? Muitos, às vezes, as esposas vão e depois eles vão atrás ali para poder dar uma melhorada, né? Dar uma rejuvenescida. Então, ou então a esposa empurra e você vai. Algumas acontece isso, algumas vezes acontece isso. Mas volta novinho. Eu falo que o principal é que às vezes o público masculino tem um receio maior ainda, assim, do que a mulher, assim, de às vezes fazer algo e não gostar. Eu acho que isso ainda é machismo. Tem essa questão também, às vezes, de uma masculinidade mais frágil ali, tipo, de fazer algum procedimento, isso, nesse sentido, isso. Sou rústico, gostei. Às vezes de pensar isso, mas eu falo que, eu sempre explico, às vezes, que não é, às vezes, o que a gente vê ali, igual você falou, de artistas, alguma coisa que fica muito artificial. É mais a gente ter um processo de envelhecer bem, mais bacana. Eu falo que daqui 5 anos, daqui 8 anos, você tá, às vezes, melhor do que você tá hoje. Sim. Então, é a gente fazer um cuidado assim mesmo. E igual eu expliquei aqui, é que os homens, eles tendem a ter um receio maior de ficar algo muito artificial, algo muito marcado, algo muito evidente. E que é possível que a gente faça isso através, obviamente, dessa análise facial que eu faço dentro do método estésico, para que a gente busque um resultado mais autêntico, algo mais natural, algo que realmente exprima a essência ali daquela pessoa, sabe? Então, o público masculino tem procurado mais, desde um público masculino mais velho, tanto com os mais novos também. Sim. Ó, você que está ouvindo o programa Mulheres e Homens, tá? Procura lá o Dr. Gustavo, vocês vão gostar. Olha, só o que a gente conversou aqui, ele criou o método Estese, então ele faz um tratamento diferenciado, tentando manter a naturalidade do rosto da pessoa. É claro que ele vai mexer, né, nas rugas e tal, mas manter o máximo possível a naturalidade da pessoa. Através de fotos antigas? Sim, não, até que... Você pede, assim, por exemplo, Dirlene, traz uma foto sua quando você tinha 20 anos. A gente até pode pegar isso para poder ter algum tipo de parâmetro. Mas acaba que quando a gente envelhece, muita coisa estrutural mesmo. O nosso osso também, ele muda quando a gente envelhece. Então, eu falo que a gente, a partir da proporção daquele momento. Então, por exemplo, a gente faz ali as fotografias iniciais daquele momento. Então, a gente faz alguns traçados, igual eu te expliquei. E é ali dentro daquele escopo que a gente tem ali, daquelas informações que a gente tem ali, que aí a gente vai construir aquilo. A gente pode sim pegar algumas fotos antigas ali para ter algum tipo de parâmetro, para direcionar de alguma certa forma. Mas não necessariamente. Isso, porque a gente precisa fazer essa análise facial. Entendi. Essa análise do rosto do paciente para entender ali aonde a gente vai mexer, até quando a gente pode, né, por exemplo, aumentar naquela região. Então, é mais numa proporção naquele momento ali do paciente. Então, eu falo que, por exemplo,
Hoje a sua necessidade é uma, daqui 5 anos pode ser que seja outra. Entendi. Então a gente vai tendo essa mudança. Então por isso que a importância de fazer essa análise para entender realmente até onde ir, quando parar, que é o principal. E Sim. aquilo, às vezes menos é mais mesmo. Eu adorei o quando parar, porque tem gente que não para, Não, fica viciado. isso. Vamos lá, doutor Gustavo, fala pra gente seu telefone, seu endereço, como te encontrar, como Isso. saber mais sobre seu trabalho. Isso, Né? ó. Vou falar o Instagram de novo. Isso, se vocês quiserem, entra aí no Instagram, @dr.gustavocorreia. Esse DR é com letra maiúscula? Minúscula. Mas eu acho que se colocar Tanto maiúsculo ou faz, minúsculo, né? sai. Ok. Esse é o Instagram. O meu consultório ele fica localizado na rua Minas Gerais 665, né, no edifício Trade Center, ali próximo ao McDonald's. Mas aí você consegue agendar uma consulta ou conversar comigo ali, né, no Instagram mesmo. Eu sou bem acessível, pode mandar mensagem para mim que eu respondo, a gente conversa ali. Pode fazer isso tanto direto pelo Instagram ou pelo WhatsApp, que você consegue direto pelo link da bio do Instagram, ou então pelo número que é 37 99838 8140, certo? Aí eu tenho uma moça que faz parte lá, a Beatriz, vocês podem chamar lá que ela vai atender, ela explica tudo direitinho, tudo bem detalhado. Ok, deixa eu repetir aqui então, @doutor.dr, tá, gente? Doutor DR. Então, @dr.gustavocorreia, telefone 379 9838 8140. Isso. 99838 8140, doutor Gustavo Correia. Muito obrigada, Isso. muito prazer. Eu que agradeço a vocês terem me recebido Espere aqui. lá te ver. A todos os ouvintes, pode ir que você vai ser muito bem recebida. Obrigada. Vou sim, com o maior prazer, tá? Você tem uma carinha muito boa, muito agradável. Obrigado, Parece ser uma obrigado. pessoa que atende a gente com muita delicadeza. Sim, eu falo que a gente Suavidade, tá ali para harmonização. escutar o paciente, entender ele, ter um tempo com ele. Obrigada mais uma vez. 4 horas e 19 minutos. Daqui a pouquinho a gente começa o nosso livro aberto.